Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre autoconhecimento, mas não do jeito que normalmente a gente escuta por aí. Eu quero te convidar a olhar para isso com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de honestidade também. Você já observou que aquilo que a gente costuma chamar de eu, muitas vezes é só uma construção baseada em histórias, em memórias, definições, imagens, ideias que a gente aprendeu ao longo da vida, a gente aprendeu a repetir sobre si mesmo. E é isso que a gente chama de eu. E isso tudo vai sendo representado através de algo muito conhecido nosso, que a gente se atrapalha muito, que é a relação que a gente tem com o pensamento que chega e que a gente vai se identificando a partir desses padrões como sendo eu, vivendo no mundo. Mas são pensamentos de passado e de futuro, que são essas memórias, e que eu vou, de certa forma, me identificando com isso e reproduzindo isso. Vamos fazer aqui uma experiência bem simples. Imagine que você tem hoje 27 anos, acabou de se formar em Direito e você se apresenta como advogada. E isso te dá ali um lugar, uma referência, um papel, uma forma de se reconhecer no mundo. Mas vamos imaginar que por algum motivo isso deixa de existir. Você agora não é mais advogada. E aí? Quem é você? Vamos um pouco mais além. Vamos dizer que por algum motivo, não vou nem dizer você, vamos dizer que é outra pessoa. Essa pessoa não é mais advogada. E ela também não ocupa mais o papel de filho ou de filha, ou de mãe, e que você também está sem amigos, amigas. Essa pessoa, ela já nem sabe mais o que ela faz, nem quem ela é. Se tudo isso que representa essa pessoa é retirado dela, ela não é mais filha, nem irmã, nem irmão, nem pai, nem profissional. O que resta dessa pessoa? Quem seria essa pessoa sem esses vínculos, sem esses papéis, sem essas relações? Quando você faz essa experiência de tirar isso de você, que você não é isso, não é aquilo, o que sobra? O que sobra? Quem nós somos de fato? Porque na prática, a sua vida hoje é atravessada por esses papéis, por essas funções, por essas relações, por essas características que você diz que tem, que é você. Você estuda, trabalha, está tentando se encontrar profissionalmente, você se relaciona, cria vínculos, tenta dar conta de expectativas suas, dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta de uma coisa. Quanto dessas coisas que você supostamente escolheu, que você está vivendo hoje, realmente partiram de você? E quanto a você foi assumindo assim ao longo do caminho, quase sem perceber? Só por condicionamento? O que você acha? Como é que você acha que tudo isso aconteceu? Você está só reproduzindo? O que é isso que está acontecendo com você? Em que momento isso que você vive começa a virar aquilo que você é? E eu não sei se você já reparou nisso, mas a gente vai se identificando com essa personalidade, com essa pessoa, acreditando que somos isso, e aí tem todo um esforço para manter esse eu, esse si mesmo, para a gente sustentar uma autoimagem. Eu vejo isso acontecendo aqui comigo, com outras pessoas. Muitas vezes a gente se perde porque a gente tem que sustentar, manter algo que a gente acha que é. De continuar sendo reconhecido de um determinado jeito, de repetir padrões. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não porque precisa manter a relação. E às vezes você nem percebe, tem um auto-engano ali. É como se alguém se passasse por nós, por você. Mas o que é isso? É como se ao longo da vida a gente fosse construindo uma forma de se mostrar para o mundo e com o tempo essa forma, ela vai ficando colada, é uma máscara que já não parece mais uma forma, parece que é você mesmo, você mesma. Essa personalidade, é só uma personalidade. A gente diz, é porque eu sou assim mesmo, tem até a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. E eu te pergunto, o que em você é espontâneo, é criativo, é natural
E o que em você já cristalizou, já enrijeceu, que se mantém porque de algum jeito precisa continuar sendo assim, na sua mente é assim. Precisamos perceber que estamos apegados, que temos muita dificuldade de olhar com profundidade para isso, para essa forma de ser e de viver. Aqui a gente vai se referir, isso que a gente chama de personalidade, né, de pessoa, aquilo que a gente acredita que precisa ser. E isso acontece nas relações, é disso que eu tô falando. E talvez você já tenha percebido um certo cansaço de ser isso, de ter que sustentar uma versão de si mesmo. E será que é uma versão? Ou são várias pessoinhas na sua cabeça? Para cada relação, para cada situação, a gente vai se movendo e se perdendo nesse rol, nesse mundo de ilusões daquilo que a gente acredita ser, que acredita estar vendo e se relacionando. E com certeza sofrimento, porque se não existe verdade, existe o quê? Ilusão, sofrimento. Desde muito tempo, isso que a gente está tratando aqui, essa pergunta de quem sou eu, atravessa a humanidade. Você deve conhecer o Sócrates, que é muito conhecido, um filósofo, que ele falava, conhece-te a ti mesmo. Mas repare, ele não estava aqui oferecendo uma resposta para você. Ele estava suscitando, abrindo um caminho de investigação, de observação. Ele estava dizendo, estuda-te, estuda você mesmo. E o ponto é exatamente esse. É possível descobrirmos quem de fato nós somos. Porque quando você começa a se observar de verdade, nem sempre o que aparece é confortável. Você começa a perceber incoerências, como se fosse aparecendo ali monstrinhos e que a gente não quer deixar aparecer. É por isso que essas máscaras são tão fixas, que é para esconder isso. Partes suas, a gente evita manifestar. Só que aparece vitimização, inveja, arrogância, medo. Não é mesmo? A gente quer negar isso. Mas isso acontece. E aí eu te pergunto, você realmente quer se ver? Você quer se perceber, se estudar de verdade? Ou prefere ficar sendo isso que você é ou negando? Você quer confirmar essa ideia de quem você é ou você quer realmente se descobrir? Porque o autoconhecimento profundo, ele vai desmontar essas certezas e fazer com que a gente comece a enxergar onde a gente está preso, presa, e observar esse comportamento que a gente está identificado e mergulhando nessa sombra sem fim, que inclusive a gente nega. E ao mesmo tempo, é nesse mergulho, nessa sombra, nesse sofrimento, que pode abrir-se um espaço para algo mais verdadeiro. Talvez a questão não é encontrar uma resposta para essa pergunta, quem sou eu? Talvez seja conseguir ficar com essa pergunta. Porque quando a gente tenta responder, a gente sempre cai nas mesmas referências. No que você faz, no que você acha que possui, numa autoimagem que nos assusta e que né, e que a gente vive em conflito por isso, que a gente nem consegue sustentar. Então, o convite é aprendermos a observar o que se passa conosco, nessa relação consigo mesmo, nessa relação com o mundo, com tudo à nossa volta. Observar. Observar quando algo te irrita, quando algo te contrai, quando você se anima. Sim, quando você se anima, quando você se fecha, quando você se protege, quando você vai se expor e que para você muitas vezes é muito ameaçador. O que você sente? Tem momentos em que alguma coisa acontece aí e de repente algo pode se movimentar de forma diferente. Você não vai fugir, vai ficar com isso. É preciso ver esse pensamento que chega, essa sensação que aparece no corpo, uma emoção, um sentimento. E nesse instante, ali, viver isso, se revelando como sendo você. É isso que eu sou. Não é que eu sou assim, mas eu estou assim, eu sou isso agora, nesse instante. Em geral, a gente justifica, a gente projeta,
a gente foge, a gente não quer encarar. A gente quer fugir porque isso dói. Ou a gente está em imaginações, querendo ser melhor, uma melhor versão no futuro. Alguma coisa diferente lá no futuro. O fato é que quando a gente se identifica com essa personalidade, com essas imagens que foram enraizadas a partir de histórias, de memórias, cria-se esse centro de referência que a gente chama de eu, esse mim, onde tudo acontece ali. Parece que tudo acontece para esse centro, para esse si mesmo. Parece que a gente é isso, a gente é esse centro. E tudo que surge acaba sendo filtrado e percebido a partir desse olhar, que a psicologia chama de subjetividade. Então não há só a percepção pura, e sim aquilo que esse eu percebe. A coisa não é pura quando a gente olha para ela. Ela está ali contaminada pela visão de mundo que esse eu tem. É como se não tivéssemos o contato com o que está vivo, porque há sempre um julgamento sobre aquilo. Então é como se tivesse algo fixo que se repete e como se a gente estivesse sendo dominado por tudo isso e a gente nem sabe, mas a gente é esses próprios condicionamentos, essas ideias, esses ideais do que temos sobre a vida, do que pode acontecer, o que não pode acontecer, como se tudo precisasse se moldar para que pudéssemos ficar à vontade nesse lugar que a mente criou, que chamamos de eu. E talvez seja nesse ponto que o autoconhecimento ele começa a ganhar uma outra dimensão, quando a gente começa a duvidar disso. E aí, você não está buscando uma resposta para esse quem sou eu, mas você está de fato percebendo o que está rolando ali, o que está acontecendo. É uma abertura para olhar momento a momento o que se mostra. E isso é simples, mas não é fácil, porque se fosse fácil, a gente viveria assim, nessa verdade, né? A gente não viveria se julgando o outro o tempo todo, mas é possível. Faça a seguinte pergunta: por que a gente vive como vive? Ou por que há tanto sofrimento no mundo? E o seu sofrimento? Sim, você sofre, não sofre? Como é que ele acontece? Quem é esse que sofre? O que é o sofrimento? Percebe que estamos perdidos na própria mente que mente, acreditando o tempo todo no que o pensamento nos conta. Percebe que a gente se perde nas comparações, nessas cobranças em relação ao outro, em relação a si mesmo, nessa tentativa de ser alguém importante, alguém que você acha que deveria ser, que não é ainda, ou que é, mas em algum momento você duvida, ou de tentar realmente se tornar algo muito importante no futuro, e às vezes você também nem acredita, aí você vai oscilando, como uma montanha russa. Tem momentos que você não gosta de si mesmo, questiona a vida, os outros, e aí entra nesse lugar de desânimo, e às vezes quer desistir. Em outros momentos opostos, você se acha que vai dar tudo certo, você fica buscando aí ser feliz com isso, com aquilo, e aí você fica fugindo de outras coisas, buscando outras, né? Assim que a gente vive. Acho que agora eu vou dar conta de tudo, acho que agora vai ser tudo diferente, que você vai encontrar a sua versão ideal. Isso acontece com você? E ficamos sempre nesse vai e vem, como falei, uma montanha russa, porque em ambos os casos, a gente está se relacionando com uma imagem, com pensamentos. Ai, que loucura! E a gente fica defendendo, como já falei, essa imagem, como se ela fosse real, importante. Mas isso que a gente quer se reconhecer e gostar de si, esse chamado amor próprio, ele não acontece. Porque como amar a si mesmo, a gente nem sabe quem é. Quem é esse si mesmo para a gente amar? Se você nunca aprendeu a se perceber de verdade, a gente vai amar quem? Se não é apenas uma imagem. De fato, quando a gente fica emaranhado nisso tudo, o que acaba acontecendo é a gente adoecer. O que eu tenho visto é isso, pessoas perturbadas, ansiosas, sem dormir, estressadas, entrando direto em medicação, sem antes
fazer esse movimento de olhar para si, de se encarar. E eu não estou dizendo aqui que não tem sofrimento, que a gente não precisa tomar medicação. Mas a vida não pode ser vivida dessa forma, nesse automático, nesse distanciamento de si, nessa tentativa de resolver tudo na cabeça ou buscar caminhos aparentemente mais fáceis. A vida é muito mais que isso. Talvez este seja o ponto mais importante desse vídeo. Precisamos parar de fugir, de tentar se ajustar o tempo todo e começar a olhar de verdade para o que está acontecendo conosco. Nessa relação consigo, com o mundo, ver essas dores, suportar, sentir isso, porque é só nesse contato direto com o que se passa conosco é que a nossa real natureza vai poder se manifestar, ocupar o espaço que é dela. A gente nem sabe o que é isso que eu tô falando. Enquanto isso, a gente precisa se encarar. E o mundo é o nosso espelho. A gente não gosta, a gente briga, a gente fica em conflito, a gente não quer se relacionar com pessoas que a gente diz que é difícil, mas muitas vezes somos nós mesmos. E assim a gente vai fugindo. Vamos aprofundar esse processo de autoconhecimento juntos? Vamos? O que você acha? Inclusive, a gente vai olhar também para essas estruturas de personalidade, não para você se rotular, mas eu vou trazer vídeos aqui para falar dessas personalidades, para você ver onde você está preso, presa, para você perceber isso, onde você se repete, onde você se afasta, onde você fica ali presa nesse auto-engano. A ideia aqui não é ter uma resposta pronta para te dar, é te incentivar, é te ajudar a que você se olhe, se perceba no seu dia a dia, tá bom? Inclusive, quero dizer para você que existe um caminho maravilhoso de uma investigação real com um mestre que viveu esse processo de uma forma muito profunda e que hoje ele nos dá isso, nos dá esse novo olhar, essa nova mente, que é o Marcos Gualberto. E que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e de fazer parte de um trabalho de meditação com ele. E seria muito interessante que você também pudesse escutá-lo. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo aqui o contato, que ele tem vídeos também aqui no YouTube. E vamos ficando por aqui. Vá se fazendo essa pergunta aí sem buscar uma resposta desse quem sou eu, só se escutando. E se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda, tá? E vamos olhar com profundidade, vamos começar a desaprender que esse cabeção nos apresenta como verdade. Se você me escutou até aqui, olha aí o que aconteceu aí dentro, se tem algum incômodo, alguma coisa que você não tinha parado para perceber, escreve aqui nos comentários. Como foi para você essa experiência? E até o próximo vídeo.